Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de abril, estamos no sábado da segunda semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje nos narra o episódio de Jesus que vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. É um episódio que prepara os discípulos para o mistério da Páscoa, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Há muitos pontos de contato entre este episódio e o mistério pascal. Jesus que caminha sobre as águas é uma prefiguração de Jesus que atravessa vitoriosamente a morte. Na Bíblia, muitas vezes a morte é comparada com o mar. Me envolvem as ondas da morte. Ondas revoltas vêm sobre mim, diz um salmo. É uma forma simbólica de falar do sofrimento e da morte. A morte é como uma onda de tempestade que nos submerge. No mar em tempestade, a morte por afogamento é quase certa. Por isso, quem caminha sobre o mar se revela como vencedor da morte. É o que Jesus faz. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Essa é a imagem da tempestade da paixão de Jesus. É a imagem da terrível tribulação que dispersou os discípulos. Jesus caminha sobre as águas em meio à tempestade, se aproximando do barco. Os discípulos têm medo, da mesma forma como eles tiveram medo durante a paixão. Mas Jesus lhes diz: "Sou eu, não tenhais medo." Estas são as mesmas palavras de Jesus ressuscitado quando vai ao encontro dos discípulos nas aparições. O evangelho se conclui de modo muito significativo para nós. Quando os discípulos reconheceram que era Jesus que caminhava sobre as águas, quiseram recolher Jesus da barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Quando aceitamos Jesus no seu mistério de paixão e ressurreição, nós chegamos à margem imediatamente. Quando aceitamos Jesus morto e ressuscitado no barco da nossa vida, atravessamos as tempestades da vida com mais rapidez e chegamos ao destino de nossa viagem. Peçamos ao Senhor a graça de reconhecê-lo presente e ativo em nossa vida para que, com Ele, possamos atravessar as tempestades da vida.